disse que ele ia me pagar. Isto não fica assim de graça. Amém. Estamos felizes. Nós entregamos ao Grupo Louvor, que vai junto conosco a Moçambique, mas quero deixar também para a igreja um presente. Amém. Ok. E cadê o pastor aqui? Pode nos ajudar? Juntamente com o obreiro. Pode vir aqui o presbítero. Só para mostrar a zona que a gente está. Pronto, em 2009 nós saímos para Moçambique. Fomos até Maputo, ficamos na cidade da Matola por um ano. Pois Deus nos levou para Xai-Xai, tem até uma irmã de Xai-Xai aqui, que eu encontrei logo cedo. Nhambane, Beira, o centro do país, quase 3 anos. E agora estou em Nampula, uma cidade bem povoada, uma das maiores também de Moçambique, e com um desafio muito grande com o número de muçulmanos. Mas eles não são ameaças para a igreja, são carentes, são pessoas que precisam da nossa oração, precisam do nosso apoio, e precisamos nos relacionar muito bem com eles, porque eles são muito carentes. E Deus tem me dado, nessa trajetória em Nampula, em um ano que estou lá, tem mostrado muitos desafios. E eu quero que essa igreja sempre lembre, né? Moçambique, cidade de Nampula, missionária Rosa, sempre nas suas orações, faça a menção. Esse é o meu presente ao meu amigo pastor Rui, a toda a igreja, para que vocês continue intercedendo por nós. Amém. Vamos mostrar algumas fotografias. Algumas pessoas não vieram na sexta-feira, não estiveram pela manhã, e algumas congregações também. Pronto, eu sou brasileira, tenho pouco mais de 19 anos. É mesmo para rir. Eu quis dizer que tenho 43 com cara de 19. Apesar da janelinha que ainda vou lá buscar o dentinho lá no dentista. Ore a Deus para que sua palavra alcance o mundo. Está aí, as mãos postas, pintado com o mapa do mundo, e eu disse: Deus, leva-me ao mundo, eu preciso mesmo fazer o melhor. Se cada ano Deus me levar para um país, eu estou satisfeita, porque era muito perdida e Jesus salvou-me, libertou-me, e eu quero as nações para Cristo. Amém? Pode passar. Missões, só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer: fugir, ficar olhando ou fazer alguma coisa. Essa escolha é nossa, não é? Nós precisamos escolher o melhor, ou ficar aqui na caixa, né? Temos que realmente sair da caixa e levar o evangelho lá para fora. Abastecemos o nosso depósito aqui com a palavra de Deus e os ensinamentos que o pastor tem dado a nós, e depois saímos daqui ao nosso destino para evangelizar, para trazer a paz às pessoas. Não só levar uma religião, não levarmos uma religião, mas levarmos o estilo de vida que vivemos, que é a base de Cristo Jesus. Amém? Pode passar. Ore pelos missionários em todo o mundo. Pode passar. Está aí eu a tratar a água, como alguns sabem que África, a zona que eu estou são 16 igrejas sem água. Então, durante o verão não há mesmo água, até falta água naqueles poços que existem da comunidade, e ela vem totalmente barrenta. E nós temos que beber juntos aquela água. E eu, preocupada com isso, compramos o remédio e ensinamos cada líder. Damos um remédio para cada líder ter em sua casa e tratar a sua água. Isso facilita, porque eles vivem muito doentes, não, bebem pouca água, e a gente tem que ensinar sobre essa parte básica, que temos que beber bastante água. E, enfim, tudo faz parte de um trabalho missionário. Pode passar. Esse foi o casamento comunitário, foram 7 casamentos que fizemos em outubro. Irmãos, para quem sabe, na África, a maioria dos obreiros não são casados, porque a cultura ensina que eles têm que se juntar e ter bastante filhos. E quando tiver a vaca, tiver bastante dinheiro, faz a festa para toda a comunidade. Então, fazem festa 3, 4 dias a comer aquela vaca. E pronto, e as crianças, as adolescentes já têm filhos, e nós até pensamos que elas carregam na capulana o seu irmãozinho, mas não, é meu. E diz assim, é meu, porque os pais juntam-se, é tudo junto ali, é uma coisa, e nós temos que ir lá. E eu estou numa zona muito difícil, onde as pessoas não estudam, a maioria de cada 7, de cada 10 jovens, cada 10 crianças, nem 30%, 20% só está na escola. E a gente pergunta, por que você não está na escola? Eles começam a rir e dizer, missionária, você está a perguntar isso por quê? Porque você tem condições, mas nós não temos condições, porque paga-se. Não há escola para toda a gente.
Então, o governo cobra uma pequena taxinha, mas como não há escola para toda a gente, as pessoas que trabalham na secretaria fazem, barganham, dizem, olha, eu consigo uma vaga para você, se você me der X. Então, a pessoa, às vezes, até vai roubar, irmãos, para poder botar o filho na escola. E nós, missionários, o que fazemos? Temos que pagar essa taxa, que é um roubo que eles fazem. Não adianta denunciar, porque não funciona. Até eu ir lá denunciar para querer os meus direitos, já colocaram na minha vaga. Então, temos que pagar para poder colocar o adolescente. Eu tenho 2 adolescentes que eu adotei por minha conta, e eu compro mochila, cadernos, e coloco eles na escola todos os anos. E é um desafio. E o missionário faz muita coisa, e nós precisamos, felizmente, do recurso para que isso seja possível. Esse moço do lado direito é percussionista, ele é o Jongwe. Ele arrasta e faz o tambor, o djembe, e afina. Nós encontramos com esse jovem, discipulamos ele, ele ficou incendiado com evangelismo e missões, e hoje é um grande evangelista na cidade da Beira. Esses 2 jovens que estão com as Bíblias na mão, nós presenteamos eles com a Bíblia, e toda terça-feira estavam tendo estudo bíblico comigo. São moços que tocavam na noite e largaram tudo para seguir Jesus. O que é isso? É tomarmos tempo com essas pessoas e investir nelas. E ele é uma bola da vez para ir para o Brasil. Tem uma igreja que está em comunicação comigo. E eles vão adotar ele e colocar num sítio. Ele vai fazer seminário 4 anos e depois vai voltar já para supostamente pastorear o rebanho. Orem pelo Jongwe, é um jovem cheio do Espírito Santo, um músico por excelência. Também trabalhamos com a música nos estúdios, nós gravamos, produzimos o CD da Peniel, uma igreja com mais de 6.000 membros, e foi uma experiência também para mim, só para os irmãos verem a área que nós atuamos. Estes são os nossos coleguinhas, agora de manhã eu mostrei, isso é uma prática. Alguns missionários, que não são missionários, são mercenários, pegam essas fotos e levam a dizer, socorro, pastor, olha aqui, eu estou a comer rato porque não há comida. Isso não é mentira. A África é um lugar abençoado, onde a terra dá os seus legumes, onde é uma bênção, e é claro que ainda há muita pobreza, mas esses ratinhos é uma prática normal deles, porque esse rato come o amendoim e come também a sua mandioca. Às 6 horas da tarde, ele sai do buraco, dezenas deles, para ir lá comer o amendoim que eles plantam. Eles comem por 2 razões. Eles comem para se vingar do ratinho e também porque é muito bom. Eu comi, é muito bom. Pode passar. Aí ele está com tripinhas e tudo, já caí ali do ladinho. Aquela irmã ali quer um pedaço. Olha, eu trouxe ao pastor, ele já comeu. E não se preocupe, não precisa passar mal, que eu vou lhe dar um pedacinho, tá bem? Tem para toda a gente, até para o filmador também tem. E ele está com água na boca, fez assim, ó. Esse é do pastor. É comum em África as pessoas manifestarem espíritos malignos. Por quê? Porque elas estão na igreja e quando Jesus demora a responder às suas orações, eles vão lá. Pegaram uma ajuda com o curandeiro. E eles comem algumas coisas, também tomam alguns líquidos feitos pelos feiticeiros, e quando é na hora da oração eles manifestam. E o que é incrível é que, na maioria das manifestações, elas provocam, vomitam e fazem necessidade maior ao mesmo tempo. O incrível é que eu já vi muitas mulheres a deitar fora carne crua, porque elas sonharam a comer carnes e vermelhas e não sabe por quê, mas ali há no mundo espiritual uma bruxaria feita. E essas pessoas andam na igreja e leva tempo para nós sentarmos e explicarmos que elas não precisam andar mais no curandeiro. E isso leva muito tempo. Por quê? Porque a pessoa que vai à igreja também tem a família que vai para o bruxo, que vai para a bruxa. E quando eles veem que a pessoa não vai, eles fazem força. Você tem que ir conosco, você tem que fazer os ritos de iniciação, você tem que fazer aquilo outro. Então, é muito complicado. Tem obreiros nossos lá que constantemente, quando eu chego na aldeia, os filhos estão com amuletos no pescoço, com uma almofadinha no pescoço. E eu digo para eles, mas o que é que se passa? Ah, foi meu sogro. Foi muita pressão. E pronto, coloquei. Mas pronto, missionária, vamos tirar. Obreiros, filhos de obreiros. E leva
muito tempo. África, se você pega uma viola e começa a tocar lá, há uma multidão que vem. E se você oferece Jesus, eles não só levantam uma mão, como levantam as duas. Aceitam a Jesus. Mas o que fazer com esse povo? Como nós vamos conseguir material, Bíblias e tomar tempo com essas pessoas? Não é nada fácil, principalmente quando os obreiros são poucos. Esse é o tambor que nós compramos do Jongwe para ajudar ele. Consegui alguns missionários que também compraram. E eu faço essa doação para grupos pequenos. Todos os grupos, agora quando eu voltar, nós vamos começar esse projeto, porque tenho muitos projetos. Eles não têm instrumentos, então nós vamos doar um batuque e uma pandeireta para cada grupo para animar o culto. Tudo isso requer dinheiro. Também trabalhamos na sede, essa é a nossa sede na cidade. E nós trabalhamos com o grupo Louvor, com os jovens, ensinamos para eles sobre a importância de ter cuidado com o instrumento, a importância de louvar a Deus antes do ensaio, enfim, coisas que Deus tem compartilhado conosco. Nós chegamos lá, o louvor não tinha bateria, eu trouxe um instrumento chamado tanajura, é tipo um carrom, mas ele tem um formato de uma viola. Ensinei aquele miúdo, e ele está a formar discípulos já tem 2 alunos, e graças a Deus o som está bem melhor, e nós temos feito um pouco de cada coisa a correr de um lado para o outro. Pode passar. Esse é um grupo na aldeia de Moma, aquele que está de camisa branca é o supervisor, ele foi levado a pastor agora, eu não estava lá, é pena, e ele tem sido um jovem bem aplicado. E parte desses irmãos, todos os meses, recebem ensinamento teológico, e eles vão até as vilas e as aldeias, aonde eu não consigo ir, eles conseguem ir. Sabe, tem pessoas que querem fazer tudo sozinhas, centralizada nelas. Não, irmãos, Jesus nos chamou para fazer discípulos. Jesus nos chamou para fazer outra pessoa. E quando você ficar velho, você vai deixar alguém no seu lugar. Nós não podemos ficar sem fazer discípulos. E não só a liderança, cada um crente aqui é responsável de levar essa mensagem a alguém, ensinar o pouco que você sabe a alguém, para que essa pessoa conheça mais o Senhor. Isso é fazer discípulos, isso é fazer missões locais. Pode passar. Pode passar essa. São trabalhos com mulheres, como os irmãos viram, nós também tocamos percussão e temos alguns alunos. Para onde nós passamos, vamos deixando sempre alunos, e eles vão fazendo outros. Pode passar. Esses são bairros ali em Nampula, são grupos familiares, mas eu trago toda a gente para fora. A maioria dessas pessoas aí são que passam na rua e veem o toque da viola, e veem a pregação, e eu prego em pé, sem microfone, num sol de 40 graus, e eles encostam, são curados ali na mesma hora, manifestam espíritos, e Deus opera maravilha, irmãos. São as mulheres da aldeia, são esposas de obreiros, que depois do casamento tive uma conversa com elas, depois de um treinamento que eu tinha dado. Para quem não sabe, a cultura em África a mulher faz tudo, corta a lenha, faz todos os trabalhos braçais, e o homem fica muitas das vezes com um plásticozinho na mão, e um rádio no ouvido, a mulher vai com um saco de arroz na cabeça, um miúdo no seio, outro aqui atrás, outra a puxar a capulana, e ele está aqui, é o presidente, está com o rádio no ouvido. Né? E os nossos obreiros estavam assim, e nós ensinamos que isso não é cultura bíblica, né? Isso é uma cultura local que precisa ser removida, e que eles precisam cortar a lenha, ajudar a sua esposa com os filhos. E quando nós tivemos essa reunião, foi bem engraçado. Olha só o sorriso delas, irmãos, porque elas disseram: Mana Rosa, nós queremos dizer boas coisas. E marido fez o fogo, fez o lume, olha, ajeitou a criança, eu estava a dormir, quando acordei, já estava o pequeno almoço na minha cama. Essa dica aí para os irmãos que já deixaram o casamento ficar assim, já é um na frente e outro atrás. Né? Então, de vez em quando é bom fazer um miminho a elas e eles também, né? Ter essa renovação no matrimônio a cada dia. Né? E elas, epa, pronto, lá em casa está uma festa. Eu digo: olha, eu sou solteira, não quero detalhes, faz favor. Senão elas me dizem tudo, porque se abre mesmo comigo, né? Tá bom, ok, aí tá bom, já entendi, né? Então elas, olha só o sorriso. E eu fico feliz porque elas vão passando para as mulheres que não são crentes.
Então, os ensinamentos são bons e as mulheres vêm para a igreja, aceitam Jesus, começam a orar para os maridos e os maridos também se convertem. Porque o que muda na pessoa não é a sua aparência de crente, a sua roupa de crente, é a sua maneira, estilo de vida de crente. Se o mundo nos vê diferente, eles vão procurar você para saber o que se passa. E agora, nessa crise lá fora, é que você tem que aproveitar, porque vai refletir a luz e as trevas, e eles vão perguntar, mas o que se passa? Estamos em crise e você a sorrir? Não, senhores, a igreja em Portugal não está em Cristo, não está em crise, está em Cristo. E você diz a diferença, diz, olha, não estou em crise, eu estou em Cristo. É por isso que eu estou assim, tão gira, é por isso que eu estou assim, sorridente mesmo, mas o seu marido está desempregado. Qual é o problema? A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar, mesmo estando com dificuldade. Mesmo que a gente não possa resolver certas coisas, mas nós aprendemos a ter maturidade, a ultrapassar a neblina. E lá à frente o dia vai amanhecer e a igreja sempre vence. Porque nós temos um Deus que já venceu por nós. Nós podemos até perder algumas batalhas. E quem não perde? Mas podemos perder algumas batalhas, mas a guerra não perdemos. A guerra foi ganha na cruz do Calvário. E se ele venceu, nós vamos vencer. Amém? Então, diga para a pessoa que está, muitas das vezes, lá na frente, quando vê você assim, aproveite para dizer que você é filho de Deus e não escravo. Amém? Vamos passar mais uma foto e vamos entrar na mensagem. Esta Bíblia é a Bíblia em dialeto macua. Nós conseguimos a tradução e todos os obreiros precisam de Bíblia. Custa 6 euros cada Bíblia no dialeto. E nós já doamos 20 Bíblias e agora precisamos de muitas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eles leem em português, mas no dialeto macua fica mais prático para eles aprenderem. É mais prático, eles entendem melhor. Então, Deus deu-me uma ideia para que eles venham ter a sua Bíblia e a sua sebenta com o tema Seguindo os Passos de Jesus. Ali engloba um pequeno básico teológico, porque não pode dar muita coisa sólida, porque eles têm dificuldade, e nós vamos discipulando e ajudando, e essa matéria eles vão dando durante o mês todo na congregação e ensinando todo o povo. Amém? Mais uma. Pode passar essa também, são com líderes. E essa daí. Esta nossa placa solar, Deus deu-me uma ideia, porque não há luz nas aldeias. E eu vendo a dificuldade da comunicação, os obreiros que têm aqueles celulares, eles ficavam sem carga e passavam 15 dias sem falar conosco. Por quê? Porque eles não têm energia, acabava a carga, e às vezes não tinham dinheiro para carregar, porque paga-se para carregar o celular. É incrível, a gente chega a qualquer sítio, pode carregar, não pagamos, mas lá, eles caminham 30, 40 quilômetros para carregar o seu celular, e tem que sair 5 da manhã para poder ainda estar de dia em casa. E quando eles têm dinheiro é que eles carregam. Então, nos chineses vendem essas placas que gera energia 2 dias. Então, nós fazemos essa doação, fazemos as campanhas, é para ir 50 euros cada placa solar, e ajuda eles a ter energia em casa, porque, irmãos, é muito complicado. A última visita que eu fiz a Malema, eu não tinha placa, eu levei uma lanterna, e toda vez que eu compro uma lanterna, eu já deixo na aldeia, porque as crianças, os jovens que ajudam os seus pais, são picados de cobra, porque, é muito complicado. E na hora que eu fui me deitar, que eu fui colocar a minha esteira para deitar no chão, tinha 2 escorpiões já à minha espera, dos super venenosos. E o obreiro disse, se esses escorpiões picassem, nós estamos longe, não teríamos dado tempo para você ficar com vida, porque são escorpiões perigosos. Então, a gente passa por essa dificuldade, mas Deus tem dado muita força, irmão, muita graça, para que nós possamos vencer em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos entrar na palavra de Deus, e eu quero falar sobre amigos na obra missionária. Fica, pastor. Pastor, tem que hora? São 8h15. Amigos na obra missionária. Marcos, capítulo 2.
e versículo 5. Marcos, o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, fique em pé e com uma boa dicção leia para mim, por favor. O versículo 5 do capítulo 2 de Marcos. Jesus, vendo a fé de quem? Vamos dizer, a fé deles. Diga comigo, a fé deles. Disse o quê? Filho, perdoados estão os teus pecados. Deixa sua Bíblia aberta aí, sente-se glorificando a Deus. E eu vou contar algumas coisas dentro desse texto que Deus me ensinou sobre a amizade. É claro que nós estamos atravessando os dias difíceis. As pessoas já não têm como guardar segredo às vezes. Às vezes nós não conseguimos nos abrir. Temos medo de levar algum problema a alguém para que aquela pessoa nos ajude a orar. E ficamos presos somente nós com o problema. Às vezes até o esposo com a esposa já tem um limite de conversar, e tem coisas que acontecem na vida de alguns casais que a esposa às vezes não sabe, e que não haja confiança, mas é porque a pessoa não se sente à vontade de se abrir totalmente. Mas olhando para essa passagem bíblica, eu classifiquei esse tema como amigos na obra de Deus, amigos na obra missionária. E eu faço aqui um teatro, eu faço aqui uma conjectura para percebermos o que aconteceu nesse texto. É uma história de 4 amigos que estavam num culto, já iam para um culto atrasado. A Bíblia diz, se você ler do texto do início, que Jesus estava numa casa e a porta estava fechada com a multidão. E eles vinham, eu posso imaginar, irmãos, quando alguém vem atrasado para o culto, qual é a sua motivação? Às vezes ele passa e já está a correr, principalmente quando é obreiro. Meu Deus, o pastor vai ver eu chegar, eu estou atrasado. E nem avisei. O pior é isto. É alguém que trabalha na igreja ou que está exercendo algum cargo e vai atrasar 20 minutos, mas não usa SMS nem para avisar o líder dele. Isso não é bom, não é saudável para quem lidera. Mas aqueles moços estavam vindo a caminho. E eu quero fazer uma conjectura, imaginar aqui um teatro. O culto já tinha começado e eles encontraram quem? O paralítico. Eu quero imaginar que tanta gente que passou ali para ir para aquela casa onde Jesus estava, também olhou para aquele paralítico, mas não deu totalmente atenção, porque eles queriam estar com Jesus. A história diz que não só havia os crentes que acompanhavam Jesus, mas também havia autoridades políticas, magistrados e algumas pessoas que foram lá, souberam que Jesus estava no local e disseram, vamos lá ver o que se passa com esse Nazareno. O que ele realmente é para atrair tantas pessoas. E lá vem os 4 homens, lá vem os 4 amigos. E eu quero imaginar, está aqui o paralítico, e eles chegam, olha lá, pá, vamos levar esse homem precisa. Se calhar alguém disse. Mas um deles pode ser que tenha acontecido, não, pá, vamos embora, estamos atrasados. O culto já começou, faz favor, vamos embora. Sabe, eu digo isso porque eu classifico esse tipo de comportamento pelo seguinte, se você trabalha em equipa, você tem uma equipe de evangelismo, ou de ministério, não sei, nem sempre a sua opinião vai valer. E o que é que nós temos que fazer nessas horas? Manter o equilíbrio para não perdermos a amizade. Porque Jesus disse que é melhor ser um amigo do que ser um irmão. E eu quero imaginar que alguns dizem, estamos atrasados. Não, mas como eles eram amigos, os outros poderiam ter cedido, não, ok, vamos levar esse homem. E eu digo sempre, quem é amigo, veste a mesma t-shirt. Nem sempre a sua opinião vai dar certo. A sua ideia pode ser muito brilhante e pode ser boa. Mas às vezes Deus permite que ninguém aceite a sua ideia. E o que fazer nessas horas? Também não vou mais para o culto, também não vou mais para o ensaio, também não quero mais nem pensar, ninguém me ouve, ninguém dá atenção ao que eu faço.
fique descansado, porque a sua hora vai chegar. A sua opinião vai ser aceita no momento certo. Deixa que Deus está a trabalhar contigo. Deixa Ele te provar da maneira que tu fazes, porque é Ele que faz a obra. E muitas das vezes Deus diz não para nós e nós temos que glorificar o seu nome. E vamos lá, os 4 amigos levaram aquele paralítico. E eu penso que carregar uma pessoa, não é? Não é fácil. Aquele homem com o seu peso todo naquela maca, e lá vai eles. Já estavam, imagina, a velocidade que eles vinham, se calhar, e depois agora com o paralítico, estavam ali, vamos levar. Lá vai os amigos, todos vestindo a mesma t-shirt, todos com o mesmo objetivo. Quando chegaram lá, encontraram a porta fechada com a multidão. E eu faço uma brincadeira sempre quando eu penso nesse texto. Eu, quando leio o texto, eu faço como se estivesse a viajar na história. E é isso que nos ajuda a entender a Bíblia. Não leia a Bíblia só para picotar o cartão. Leia a Bíblia e viaje na história. Coloque-se dentro da história. Porque é assim que nós crescemos. Imagina aqueles 4 lá, estava toda a gente assim bonita, como estão a olhar para mim, um silêncio. Jesus estava a pregar, e a mensagem que Jesus pregava, espetáculo. Toda vez que Jesus estava presente, sempre alguém dizia, mas quem é este homem? Mas que autoridade ele tem? Jesus estava a pregar. E quando se trata de uma reunião como essa, imagine eu estou a pregar agora, e alguém começa a partir aquele teto. Alguém começa a partir o teto, e a primeira coisa que nós fazemos é, irmão, ajuda aí, o que se passa? Cuidado, tato. E aquilo é interrompido. E nós queremos chamar o segurança ou alguma coisa assim, para não deixar quebrar o teto. Mas eu aprendo com Jesus que nada, quando Ele quer salvar, nada pode impedir o seu agir. Até quebra a regra litúrgica do culto, até quebra as coisas que nós montamos, mas quando Ele quer salvar, é preciso estarmos sensíveis para entender o que Deus quer fazer. Shhh. Ei, amigo, abre aí um pouquinho, tem um senhor que quer ser curado, faz favor. Sai lá, shhh, que não. Se calhar alguém do grupo conhecia o que estava bem na porta, não sei, a Bíblia não diz, mas vamos viajar. Shhh. Você não me conhece? Ei. O que estava aqui, desculpa lá, a mensagem, está atrapalhando a mensagem. Shhh. E o que acontece aqui? Ninguém deixou eles entrarem. Mas o que eu aprendo é, para todos os evangelistas, para todos aqueles que sonham, que têm um projeto para esta igreja, para quem tem um sonho de crescimento na família, tem um projeto que Deus te deu para a empresa que você trabalha, sabe? Nem sempre nós entramos pela porta da frente. Às vezes não conseguimos entrar pela porta principal. E Deus faz de propósito, só para ver o que tu vais fazer. Só para trabalhar contigo, para você pensar que você precisa ser trabalhado naquela área. Tentaram, não deixaram eles passarem. Mas a história diz que cada casa viu uma escada atrás. E eles lembraram e tiveram uma ideia. Diga comigo, tiveram uma ideia. É assim quando nós queremos vencer no ministério. É assim quando nós queremos vencer na empresa onde nós trabalhamos. É assim quando nós queremos vencer com o filho rebelde que nos dá trabalho. Nós oramos e usamos a ideia de Deus. Porque nós somos uma ideia de Deus. Nós somos marcados por Ele. Ele te via antes do teu corpo ser formado. Ele já te conhecia, já sabia a roupa que você vinha hoje para o culto, já sabia tudo de você. Ora, por que desistir no primeiro obstáculo? Mesmo que você não entre pela porta principal, tenha uma boa ideia, espere. Mesmo Deus vai fazer você entrar por qualquer sítio, mas você vai entrar. Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que Deus está a falar? E eles correram para o lado. Imagina uma pessoa na maca, irmãos, para subir numa escada. Que dificuldade! E alguns pregadores classificam os degraus, algumas dificuldades dos degraus. Mas Jesus estava a pregar. Aquele homem não era crente. A Bíblia não diz que ele não era crente.
De repente, Jesus olha, o teto quebrou, houve-se um silêncio, houve ali faíscas, com certeza, de coisas que caíram, algo interrompeu, toda a gente ficou, mas que maluquice é essa? Mas o que está a passar aqui? Se calhar alguém esperou a resposta de Jesus, chamar algum segurança, ou chamar alguém, ao chamar para resolver, porque a mensagem estava boa. Mas a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Da poltrona, estás a atrapalhar o meu trabalho. Foi isso que Deus disse. Ei, chama lá o segurança, esse não pode entrar aqui assim, eu estou na conferência, toda a gente, eu sou o pregador. E quando nós somos interrompidos, principalmente por gente da nossa equipe, que trabalham conosco na igreja ou na empresa, nós ficamos zangados. Não queremos ser interrompidos. Mas Jesus nos ensina uma lição de amor e persistência e quebra litúrgica das coisas, quebra de coisas que nós criamos. E ele olha e diz, filho, o quê? Filho? Mas o que é isso? Perdoados estão os teus pecados. Mas o homem não era nem crente, nem levantou a mão. A gente tem essa coisa, levanta a mão. Filho, ele vinha, eu imagino que a maca vinha rodando um pouco assim, e os 4 estão lá. Filho, perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que eles arrazoavam no seu coração. Mas quem é este para perdoar pecado? Só Deus, isso é uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo, usando o seu atributo divino, conhecendo o pensamento e o coração daquela gente que estava lá, disse, o que é mais fácil para vocês? Perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? E toda a gente sabe o que aconteceu. Mas eu quero voltar um bocadinho sobre os 4 amigos. Às vezes nós estamos orando por alguém. Há 10 anos que eu oro para o meu marido se converter. Há 30 anos que eu oro para o meu filho se converter. E as coisas parecem que não acontecem, parece que Jesus não está a ouvir a minha oração. Eu oro, a cura não aconteceu. Alguma coisa está mal. Mas eu quero dizer que mesmo que a pessoa que você está a orar não tenha fé, a Bíblia me dá a resposta. O que foi que nós lemos? A fé de quem? A fé de quem? Dos amigos. Não foi a fé do paralítico. Foi a fé deles. O que eu quero dizer? Quero dar uma boa notícia. Não pare de orar, porque a sua fé, mesmo que a pessoa não queira te ouvir, eu era uma pessoa totalmente fora do plano de Deus. E Deus já havia me marcado. E chegou uma época que eu dizia aos evangelistas da cidade, parem de orar por mim, porque eu não vou para a vossa igreja. E a pessoa que estava me acompanhando, orando por mim, dizia, Rosa, nós sabemos que Deus é capaz de fazer grandes coisas na tua vida. Você tem chamada de Deus. Eu ria, muitas das vezes embriagada, pare de orar por mim, senão eu vou mandar bater em vocês. Que eu era de uma gangue lá, toda perigosíssima. A fé de quem? Aponte o dedo para você assim, diga, minha fé vai mudar a história por onde eu estou a orar, por aquilo que eu estou a orar. Pode repetir, a minha fé vai mudar a situação daquilo que eu preciso alcançar. Olha, mesmo que o seu marido diga assim, olha, vai lá para a tua igreja. Deixa ele com Jesus. É a sua fé. Ainda que essa pessoa não creia, que blasfeme, que diga não para você, que critique você porque você é o cristão bíblia, que você é isso. No seu trabalho você é o único cristão. Lá está um campo missionário. Através da tua fé, Deus vai levantar o paralítico. Aleluia. Deus vai levantar o paralítico. Pode não ser o paralítico da história, que esteja no chão fisicamente,
Mas é o paralítico que está nas drogas, paralisado das drogas, paralisado no álcool, paralisado nas bruxas, paralisado nos clubes, paralisado com a fé, com Deus. Eu conheci um português que ele disse, olha, o meu Deus é o Sporting. E tem muito crente que vai por esse caminho, deixa de ver o culto para assistir o jogo. Não tem nenhum problema de torcer para o Sporting. O problema é trocar as prioridades, deixar a nossa obrigação como cristão e estar aqui. E o meu cão? Eu tive que beijar o cão dele para poder evangelizar. Se for preciso, é bom dar uns beijinhos. Vocês gostam de fazer isso. Eu não gosto muito de cão. Mas na obra de Deus é preciso, nós fazemos coisas que não gostamos. E geralmente nós queremos só servir na igreja, só fazer aquilo que queremos. E não é este o caminho. Porque quando nós fazemos aquilo que não gostamos, Deus trabalha na nossa personalidade. E nós ficamos mais próximos de Deus, porque aí nós vamos orar. Senhor, tu viu o que ele me disse? Senhor, tu viu, o pastor nem olha para o meu projeto, eu tive um trabalhão e ele nem diz nada. Deixa as coisas com Deus. A sua hora vai chegar. Eu lembro que o meu pastor disse para mim assim, eu trabalhava já na Secretaria de Missões e eu que fazia o pagamento dos missionários. E ele disse para mim, Rosa, estás pensando que eu, como teu pastor, vou enviar você como solteira? Nunca. Eu disse, quero ver se ele vai aguentar quando Jesus cutucar ele. Se Jesus quiser me enviar solteira, olha só que coisa. Eu orei e disse, Deus, se é teu propósito me enviar solteira, faz o pastor não dormir essa noite. Mas não mata não, Senhor. Estou pedindo para matar, que eu não vim metralhar ninguém. Mas se não é, olha, vou casar e depois vou. E eu estava ardendo para fazer missões. Outro dia do culto, depois de mais ou menos uma semana e meia, não sei, o pastor só olhava para mim no culto, e por que missões? E tal. E hoje eu vou falar de missões, e olhava para mim, eu disse, é hoje. Terminou o culto, ele me chama no carro dele, com a esposa, e nós fomos tomar um café. Ele tremia dentro do carro e dizia, Deus falou comigo. Deus não me deixou dormir. Eu digo, sim, senhor, já sei. Diga, meu pastor, te amo. Nada pode impedir a tua chamada. Nada pode impedir o teu projeto. Nada pode impedir a sua caminhada como cristão e o seu sucesso na empresa, aonde você está. Você não está em crise, você está em Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Esse é o Deus que servimos. Seja amigo de verdade. Trabalhe em equipa com sinceridade. Quando alguém dizer um não para você, não fique triste. Confia em Deus. Agora vamos ficar de pé e nós vamos concluir a mensagem. Nem todas as vezes nós conseguimos entrar pela porta principal. Escute o que Deus vai dizer agora. Continua a dizer. Não foi fácil. Eu dei um salto no meu testemunho, já na Secretaria de Missões. Mas antes de chegar lá, para tratar dos assuntos do rei na Secretaria de Missões, o preço foi alto. Eu não conseguia entrar pela porta da frente. E os 4 amigos desceram. Jesus disse tudo aquilo, o que é mais fácil. E eu quero encerrar aqui. Quando aquele homem levantou-se, aqueles que estavam impedindo de entrar pela porta principal, tiveram que fazer isso para eles passarem. A Bíblia diz que ele abriu alas, todos tiveram que abrir alas para o paralítico passou. Ele pôde não ter entrado pela frente, mas ele saiu pela porta da frente. E é assim que Deus quer fazer com as nossas vidas. Se calhar a tua entrada pode não ter muita piada, pode não chamar a atenção do pastor, pode não chamar a atenção do teu líder, pode não chamar a atenção da tua mãe, pode não chamar a atenção do teu pai, mas uma coisa eu profetizo nessa noite, Deus vai fazer você entrar. Mesmo que seja por uma janela, Deus faz você entrar. E o sucesso da tua carreira, todos aqueles que tentaram impedir você entrar, vão ter que bater continência no nome do Senhor, para você passar
com a cabeça levantada. Amém, amados irmãos? Gostaria de chamar o grupo de louvor para nós cantarmos uma canção. E eu já quero orar pelas pessoas. Eu gostaria de orar pelas nossas visitantes. Para isso é que eu vim. Orar por vocês. Eu vou até descer, porque eu quero dar um abraço em vocês.